Bom, nosso próximo exercício é um exercício previsível, embora, apesar de previsível, algumas pessoas não tenham traquejo para lidar com escala quando a escala envolve volume ou área. Se você tem dificuldade para entender esse tipo de exercício, eu sugiro um vídeo do canal aí que fala especificamente sobre isso. Como é que você vai trabalhar com escala quando a escala vai processar alguma coisa relativa à área ou alguma coisa relativa ao volume. Na questão a gente tem o seguinte: o trabalho com escala e o trabalho com transformação de unidade de medida. Deixa eu explicar a primeira parte de escala. A gente aprende na escola a escala que a gente chama de escala linear. É aquela que relaciona distâncias em mapa para distância. Você faz uma razão entre as distâncias. Óbvio que, na prática, tanto do ponto de vista da engenharia e da arquitetura, pode ser que você faça um trabalho envolvendo áreas ou mesmo maquetes, envolvendo volume. Então, a escala vai para além disso aqui. Você precisa reconhecer a escala do ponto de vista da área e do ponto de vista do volume. Basicamente, em resumo, seria isso aqui. Da semelhança de sólidos, que seria você ter uma maquete e ter uma estrutura real para comparar e vice-versa, você faz a proporção entre os volumes, não pode ser simplesmente uma proporção direta entre as distâncias. Você não pode comparar o volume do tanque da sua casa com o comprimento da altura desse tanque. Você não pode comparar o volume de um copo de água com o comprimento da cadeira. Não dá para você comparar volume com comprimento. E até porque a gente faz com figuras semelhantes. Então você faz a razão entre os volumes, distância sobre distância precisa ser elevada ao cubo, porque uma vez que isso é unidade de medida volumétrica, isso aqui precisa ficar elevado ao cubo. Então a distância precisa ser elevada ao cubo. Ou seja, quando você vai mexer com volume, proporção de volume e um trabalho com escala, a escala na verdade precisa ser elevada ao cubo. Dúvida? Dá uma olhadinha no vídeo que eu falei. Aí basicamente seria isso aqui de escala. E tem um outro momento que é o de transformação de unidade de medida. O exercício dá para a gente o volume do reservatório, que seria 28.080 litros. E embaixo ele afirma que 1 litro, na verdade, e 1 decímetro cúbico são equivalentes. Isso é uma definição, né? Só que eu vou precisar transformar esse decímetro cúbico para centímetro cúbico, uma vez que, por assim dizer, na maquete eu tenho uma estrutura que é centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Então, o paralelepípedo, quando eu multiplicar para achar o volume, vai me dar um volume em centímetro cúbico, que ali está decímetro cúbico. Então, eu tenho que fazer essa transformação. Linearmente falando, do decímetro por centímetro, a gente multiplica por 10. Do decímetro por centímetro, a gente multiplica por 10. Um decímetro, ele possui 10 centímetros. Então, daqui para aqui, eu multiplicaria por 10. Porém, eu estou trabalhando com unidade volumétrica, então eu preciso multiplicar por 10 ao cubo. 10 ao cubo seria o 10 que eu tenho, e aí eu tenho que elevar ao cubo. Então, esse volume que está em decímetro cúbico, ele equivale a esse número, 10 ao cubo, centímetro cúbico. Aí, para facilitar os cálculos aqui à frente, eu vou fazer 28,08, e aí esse zero eu vou agrupar aqui, vezes 10 à quarta centímetro cúbico. Pronto, o trabalho aqui está preparado para centímetro cúbico. O volume do paralelepípedo, digamos, da maquete, é só multiplicar as 3 dimensões, é uma conta relativamente simples. 2 vezes 4, 8, e 8 vezes esse número. 8 vezes 1 é 8, 8 vezes 5, 40, sobre 4. 8 vezes 3, 24, com 4, 28. 2 números depois da vírgula, está aqui. E aí esse número, magicamente, tem a ver com esse número. Então, vou dar uma trabalhada, né? Vou correr a vírgula aqui. Como eu estou aumentando o número que multiplica a potência de 10, eu reduzo o expoente. Então, eu faço um trabalho com potência de 10. Então, está pronto para eu calcular a minha escala. Agora eu venho para isso aqui. Escala ao cubo, volume sobre volume. Aí, agora eu vou trabalhar as contas, né? O 28,08 vai ser simplificado, 10 a menos 2 sobre 10 à quarta, né? 10 a menos 2 centímetro cúbico, 10 à quarta centímetro cúbico, a unidade está padrão, já foi simplificada, né? Então eu tenho 10 a menos 6, eu vou extrair uma raiz cúbica, que vai me dar 10 a menos 2. Então a escala é 10 a menos 2. 10 a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado, ou ainda 1 para 100. Então a escala adotada aí 1 para 100. Exercício padrão, exercício previsível, fique atento porque esse exercício é absurdamente manjado no Enem.